A gente tem hoje duas pessoas que são muito mais do que referências, são pessoas que são ícones dentro da reabilitação e do esporte do judô. Dr. Paulo, que é faixa preta, quarto dan, e o Carlos Honorato, que dispensa qualquer tipo de apresentação, é vice-campeão olímpico e tem basicamente toda uma multidão de fãs do Brasil. Paulo, boa noite. Boa noite, Chueda, mais uma vez aqui. Gostaria de agradecer o convite, né? Daqui a pouco a gente vai entrar com o Honorato ao vivo, né? Quem é do judô sabe a referência que o Honorato é para o judô brasileiro. É um medalhista olímpico, foi vice-campeão olímpico em Atlanta, tem uma história muito... vou deixar ele contar essa história. Isso, eu ia dizer. Deixar ele contar essa história, que é uma história muito interessante com relação ao tema que nós vamos abordar hoje, que é traumas no esporte e especificamente nós vamos falar de traumas no judô, né? Isso. Reabilitação, tratamento. É uma situação que eu e o Paulo até nós já tivemos esse ano, coroou um esforço nosso de fazer um trabalho em cima de traumas do judô, em que a gente desmistificou alguns tipos de lesão, né? E o trabalho foi publicado agora mês passado, e a gente teve, no caso, com esse tipo de situação, um mapeamento das lesões em atletas do judô de alta performance. Exatamente. A gente tinha algumas dúvidas com relação às articulações que eram mais acometidas. Eu, particularmente, eu achava que fosse o ombro, né? Até por conta das quedas, mas depois que a gente realizou esse estudo, a gente percebeu que não é o ombro. A gente vai comentar ao longo dessa live aqui. A articulação mais acometida é o joelho, né? Enfim. Só recuperando, foram quantos atletas, então? 158 atletas avaliados dentro do nosso estado aqui, a partir de 15 anos, né, que é uma idade onde eles começam realmente a competir em alta performance, né, a maioria, dentro do judô. Então a gente resolveu pegar essa amostra aí de 15 anos para frente. E teve um outro dado interessante que a gente também vai comentar, que foi... Acho que nós temos, a produção tem, acho que os dados das idades dos atletas, é possível? Nós vamos deixar já levantada essa questão do gráfico das idades para a gente apresentar para vocês na sequência daí. Olha só. Tá aí, ó. Nós temos basicamente a idade dos atletas de 15 até 30 anos e de uma maneira bastante interessante, os atletas que fizeram, acho que é juvenil que o pessoal chama isso. Isso, juvenil. Hoje eles chamam de sub-18, né? Sub-18. Sub-18, né? A nomenclatura atual da CBJ é sub-18. E aí a gente pegou essa faixa etária, fomos estudar e realmente porque é a idade que eles começam a competir em alta performance, e esse era o nosso foco. E um outro dado interessante que deu nesse estudo é que a maioria das lesões ocorrem nos treinamentos. Sério? Acho que nós temos isso, não temos? Dá uma olhadinha se a gente tem assim no gráfico de treinamentos ou em esporte de competição. Acho que deve ter. Nós vamos ver que passou de 50% foram traumas no treinamento. Veja só, 50% no treinamento. Em competição e treinamento foi metade das lesões. Então, tem o fator que a gente levantou também por conta de algumas variáveis, né? Sim. No treinamento tem, muitas vezes espaço inadequado, né? Espaço é inadequado, não é muitas vezes tem ali o excesso de pessoas treinando, e tem um fator que foi determinante, que às vezes no treinamento o atleta ele treina com outro com muita desproporção de peso. De peso. Né? E aí é onde ocorrem essas lesões. A ideia nossa de levantamento das lesões, até eu vou aproveitar, já vou direto porque a gente deu de controvérsia na literatura, né? Nós temos um gráfico também que mostra as articulações mais atingidas. Nós conseguimos colocar lá então para a gente poder dar uma olhadinha? Olha só, mas foi uma diferença pequena, mas joelho foi a articulação mais atingida, seguida do ombro e seguida do tornozelo. E aquela dúvida nossa, ombro é mais lesado? Geralmente a gente tem essa ideia pelas quedas. Mas nesse caso, pelo apoio e giro, o joelho foi mais atingido, né? Mas a diferença foi pequena. Foi quase
ombro a ombro na final. Mais ou menos isso. Mas o judô ainda teve uma pequena vantagem. Realmente é porque o judô também, da parte da biomecânica do judô, tem muita mudança de direção, né? E o apoio com giro. Exato. E aí a gente sabe que é da área desportiva que o que mais se lesiona... ligamento, né? Ligamento, o LCA, medial e o cruzado anterior, os dois. E é interessante porque se tu eventualmente for pensar bem em termos de tratamento, o ligamento colateral medial, que é o interno, dá para tratar muitas vezes conservador, mas o cruzado anterior não tem como tratar conservador e é cirúrgico. Quando você passa por uma lesão que eventualmente é cirúrgica e você tem toda uma recuperação pós-operatória, tu sabe, né, Paulinho, que aí o atleta, infelizmente, não vai poder voltar a competir na semana seguinte, né? Exatamente. Não. É um tratamento que dura em torno, aí um trabalhinho bem feito, ele dura em torno de 3 a 4 meses, sim, talvez até mais, depende muito da disciplina do atleta, do fisioterapeuta, a equipe que trabalhou com ele. É uma equipe multidisciplinar, né? Multidisciplinar, não tem como, né? Não tem como. E eu, quando atleta, eu vivi isso na pele, né? Eu tive uma lesão de LCA, infelizmente o médico que me operou não era muito bom, entendeu? Tô brincadeira. Mas não vale contar a história do milho. Não, do milho não. Agora eu vou contar. Não, do milho não. A recuperação desse atleta aqui, ele quis fazer com suco de milho, tu acredita? Mas foi... Tá, mas deixa eu fazer um adendo para as pessoas entenderem isso. Vamos lá. É o seguinte, isso mostra que quando um atleta, independente de qualquer área, mas como a gente está falando do judô, quando acontecer um tipo de lesão, ele tem que procurar os profissionais corretos. Sim. Né? Eu procurei um profissional, o cara foi lá, operou, deu tudo certo. O problema foi que eu quis acelerar o meu processo de recuperação. Chama-se de ansiedade isso. Exato. E aí entra o detalhe do milho. Agora pode contar o resto. Não, o milho assim, você tem algumas... se você for pensar em termos de alimentação, quanto mais proteína, melhor para você cicatrizar as estruturas que você tem lesionado. Mas existe uma situação em que você foi aplicado suco de milho injetável, né? Não é suco de milho, é um soro de milho. Um soro de milho, tá. E aí o que aconteceu? Existe uma coisa chamada bacteremia, em que você inocula dentro do organismo de uma pessoa uma bactéria. E essa bactéria foi para onde? Para o joelho recém-operado. O que aconteceu? Tive que limpar o joelho do nosso amigo aqui por causa do soro de milho. Né? No carnaval, não? No carnaval! O problema não foi esse. O problema não foi esse. O problema foi que eu cheguei em casa e a minha esposa, a Marilu, que deve estar nos assistindo agora, pelo menos eu espero que ela esteja nos prestigiando, né? A Marilu chegou assim, mas que cheiro é esse? Cheiro de milho? Cheiro de milho. Falei, não, mas é que eu fiz um probleminha aí. Não. Enfim, resumindo, 2 dias depois estava internado. O joelho estava com uma broa, né? E aí a recuperação de 4 meses, 3 a 4 meses, durou 8 meses, é só o dobro. Não, pouco tempo. Não. E o Brasil aí perdeu por 8 meses um atleta de ponta, né? Realmente, agora falando, quando acontece um erro na reabilitação, falando propriamente da reabilitação, o atleta ele sofre muito, né? Por exemplo, a perda de massa muscular ela é absurda, agressiva. Isso para recuperar é muito. A gente tem um caso, eu trouxe um caso bem interessante aqui, depois a gente vai estar mostrando. A perda de massa muscular ela é muito difícil de recuperar. Tu sabe que isso aí chama-se de atrofia reflexa. Quando você tem uma lesão do joelho, a musculatura da coxa ela não consegue recuperar porque o joelho tem eventualmente sintomas de dor que inibem a recuperação muscular. Então, se você for pensar bem em termos de recuperação de um atleta que já tem uma massa muscular, que já tem assim, todo um histórico, já uma memória. Se você for pensar numa recuperação da musculatura que já tem uma memória, é mais fácil. Só que ela não é rápida, ela demora. Então, esse tipo de situação, você só pode liberar um atleta para uma prática desportiva normal a hora que a musculatura estiver recuperada. Exatamente. Nosso convidado? Bom, boa noite Paulinho, boa noite doutor. Eu acho que assim, primeiramente é a questão do treinamento adequado, né? Eu acho que é isso que faz a diferença. Hoje a gente pensa muito, eu vou falar em cima do judô. Hoje a gente pensa muito na preparação física, preparação mental, preparação nutricional,
todos esses aspectos. Mas dentro do tatame, né, o nosso treinamento de judô, a parte de técnicas, a parte de ukemis, que é a parte que você aprende a cair, essas coisas estão acabando deixando meio de lado. As pessoas gostam muito de competir, gostam muito de lutar, mas aquela parte de fazer o uchikomi, que é a entrada do golpe, para você aprender o movimento correto, né? Quando você inicia lá, você aprender a cair, então a parte dos ukemis, né? Isso, depois, quando é mais velho, né? Quando você chega no treino, você fazer o ukemi, essas coisas todas, é o que eu acredito que traga as lesões. Eu gostaria, né? Primeiro eu queria te agradecer por estar participando conosco aqui, né? Dessa nossa live, cara. É um prazer muito grande vir de Chueda. Quando o Chueda pensou em fazer essa live, eu falei, ó, eu tenho um colega que foi medalhista olímpico e hoje ele desenvolve um trabalho em São Paulo, no Paineiras, né? Para quem não conhece, o Honorato foi medalha de prata, um dos atletas mais completos que o Brasil já teve, né? Tanto é que não teve tantas lesões assim, mas eu gostaria que você relatasse para mim e para todo o Brasil que está assistindo, como é que foi a tua preparação, né, para os Jogos Olímpicos de Atlanta em 96, e gostaria também que você falasse como foi aquelas 3 lutas finais, rapidamente ali com o Branco, que também é outro atleta sensacional que o Brasil teve, e parece-me que ali teve uma situação de lesão e tal, não sei se foi em você ou nele, que definiu quem fosse para a Olimpíada, e depois você acabou indo e acabou conquistando para nós uma medalha de prata, que foi sensacional. Gostaria que você falasse disso para nós aí. Tá. Paulinho, é o seguinte, na minha seletiva da Olimpíada de Sydney em 2000, praticamente eu não tinha uma preparação física adequada. Eu gostava de judô, então eu chegava praticamente na academia às 3 horas da tarde e ficava até às 10 horas da noite em cima do tatame. Isso desde de começar, né? Mas você treinou todo esse tempo, você treinava? Não. Tinha uma parte que era de iniciação, onde que eu ensinava, eram várias turmas na academia, então essa turma das 3 horas era de iniciação, então eu ficava ali ajudando o sensei a ensinar os golpes para as crianças e de vez em quando brincava ali com eles, de lutinha com eles ali, mas era uma coisa totalmente tranquila. No próximo treino, aí sim, eu já começava a fazer uma parte de uchikomi, então a parte de uchikomi eu já começava a fazer com eles, gradativa. Aí tinha um outro treino, não sei aonde que eu pegava de novo, fazia a parte de uchikomi, aí eu fazia a parte de luta, à noite em si, eu pegava e conseguia realmente fazer o randori, né? Mas aí era o treino completo, desde o aquecimento lá do judô, que antigamente, né, até 2000, vamos colocar assim, até um pouco mais também, assim, o professor era o que era tudo, né? Ele era o técnico, era o preparador físico, era o nutricional, era o psicólogo, essas coisas todas. E o aquecimento do judô, né? Hoje os treinos de judô normalmente é 1h30, mas naquela época era de 2 horas, 2h30. Então a primeira parte do treino a gente já fazia tudo, era um aquecimento muito forte, onde que tinha bastante flexão, onde que tinha corrida, onde que tinha agachamento, tinha todos esses negócios. E aí fazia o uchikomi com pessoas do meu peso e da minha idade, mais os randores. Na época lá tinha o Aurélio, ia na academia, o Aurélio Miguel, entre outros atletas muito fortes. A minha questão da seletiva com o Branco é que eu acabei perdendo de 3-2, que era uma melhor de 5, que foi no Rio de Janeiro, onde ele acabou na segunda luta, ele acabou tendo uma lesão pelo um golpe que eu apliquei, ele deu um Taiotoshi e eu apliquei um Yokoguruma na sequência. Foi aonde que o juiz deu o ippon para ele, porque falou que eu bati as costas primeiro, e ele, para se defender do golpe, acabou tendo uma torção ali na costela, né, no tronco, e aí acabou fraturando uma das costelas ali, e com isso acabou atrapalhando ele aí no treinamento dele. E com isso,
né, nas vésperas do embarque para aclimatação em Canberra, acabou que ele foi cortado porque não tinha sarado e o médico, na época, o médico do Comitê Olímpico disse que ele não teria tempo hábil para fazer um trabalho de treinamento para participar das competições. Em Sydney, acabei fazendo 5 lutas, aonde a primeira luta eu considero sendo a mais difícil, que foi a luta do rapaz da Indonésia, que eu não conhecia, então por isso que eu falo que é a mais difícil, até porque a parte emocional, né, a estreia dentro de uma competição, a volta ali, um monte de gente tipo te aplaudindo, torcendo para você, então você quer mostrar tudo naquela primeira luta, mas isso acaba passando. A segunda luta foi com um rapaz onde que acabei jogando de Vasari, tranquilo. A terceira luta foi com um rapaz do Japão, onde que eu joguei de ultimata e até ele colocou a mão no chão para defender e acabou lá deslocando o cotovelo, onde que teve uma lesão relativamente grave. Só que se perguntarem para mim se viu que ele tinha machucado, eu não vi, até por isso que eu acabei saindo festejando e só fui perceber quando o juiz foi dar a vitória para mim, que ele estava lá ainda no tatame, esperando o médico, né, chegar com a maca para tirar. A quarta luta foi o rapaz da França, onde que eu joguei várias vezes, só que não consegui jogar de pom. Joguei de Vasari, na época tinha Cocá, Yuko, essas coisas todas, e consegui, né, faltando 10 segundos ali, mais ou menos, ele me encaixou um estrangulamento que, se não fosse pela torcida, escutar eles fazerem a regressiva, talvez eu teria desistido, porque eu já estava apagando e consegui manter ali pela regressiva que eles contaram, né? Então eu acabei passando, e afinal eu posso dizer assim, faltou experiência, né? Quanto o atleta da Holanda assistiu às minhas lutas, observou, ele deu a posição para mim, e na época eu acreditei que o ultimata fosse o golpe do momento, fui a querer aplicar o ultimata e acabei tomando um contragolpe aí. Essa foi aí a minha história aí dentro dos Jogos Olímpicos, e é por isso que eu pego e falo, como hoje o tema aí é de lesões, eu acho que assim é muito importante você trabalhar numa quantidade maior a modalidade que você faz. Então, no meu caso do judô, se é judô, a gente não, lógico, não pode esquecer do trabalho mental, trabalho nutricional, o trabalho de fisioterapia, né? Só que não adianta a gente fazer todos isso numa porção maior do que o judô. Então, se você treina judô tem que ter todos os dias. A preparação física, você pode trabalhar quatro vezes. A parte nutricional, você vai trabalhar uma vez. A parte de psicologia, você vai trabalhar uma vez. Senão você fica muito mais forte, mas os seus golpes ficam sem tempo. Aí vem a parte de você não gostar de cair, né? Não fazer a parte dos ukemis, até mesmo para aquecer o corpo no início do treinamento. Aí você chega com medo de cair na hora do seu treino de randori, né? Você defende errado porque você está com um pouco mais forte, o rapaz aplica um golpe mais forte ainda, e é onde que você cai de qualquer jeito, porque você não sabe cair, porque você não fez o kemi. Então é um efeito cascata. Fora, né, que você já chega cansado de uma preparação física, né, e judô, né, o Paulinho é professor aí, ele sabe que judô é um esporte que é totalmente diferente, né, pessoas que correm muito falam, não, eu corro todo dia, na hora que chega para fazer uma primeira aula de judô, ele acaba cansando, né, porque usa a mente, usa corpo, né, usa a parte cardiovascular, respiratória, tudo isso, tudo englobando tudo no momento, né, fora que de diferentes formas a parte muscular, tanto na parte de resistência quanto na força máxima. Então, eu acho que é essa coisa que faz a diferença entre você acabar se lesionando ou não, né? Principalmente na questão do atleta. Ele tem que trabalhar a porção dele da modalidade maior do que as outras áreas que ele trabalha junto. Pela questão específica de você ter uma equipe que não é multidisciplinar, é uma equipe que é interdisciplinar. Você tem as especialidades todas se conversando
para ter esse tipo de foco que é o atleta. A gente tem exatamente esse tipo de situação, porque se você unir esforços, mas descoordenadamente, você perde esforço. Você tem que ter um esforço que seja, no caso, integrado e planejado. Não é isso, Paulo? Tem que trabalhar em time. Isso. Tem que ser em time, não tem como, né? Tem que ser um médico especialista em esporte, porque a gente sabe, né, que a medicina ela é muito ampla e o tratamento de um atleta, falando especificamente de lesão, por um médico desportista, ele tem uma visão um pouco diferente. Totalmente. Você pode falar com mais propriedade sobre isso. E nem só pela questão de estar no esporte, mas cada esporte tem diferentes estruturas que você exige. Então, quem é da área, por exemplo, da ginástica olímpica tem uma situação totalmente diferente de quem trabalha com judô, com futebol. Então, são situações diferentes. O atleta, não só o médico, como eventualmente o fisioterapeuta, tem que estar preparado para a atividade daquele esporte. Exatamente. Então, o que o Honorato falou é muito importante mesmo. A gente que faz judô, que treina judô, que trabalha com judô, realmente tem que treinar um pouco mais de judô do que outras coisas. Em alguns casos, hoje a gente vê o atleta muito na academia de musculação e tal, não que não seja importante a musculação, e deixa de treinar judô, e aí favorece a incidência de lesão. Uma coisa interessante que até na própria a situação que nós até debatemos sobre traumas do judô esses dias atrás, a questão de você fazer treino com bola suíça, que você citou, né? Você tem situações diferentes que eventualmente são necessárias para você treinar a questão de alongamentos, reforço muscular, etc. Então, se você não trabalha, né, você cair. Então, a gente tem que fazer o Nagiai, a gente tem que fazer a questão de Kemi sozinho. Isso é importante. Isso no judô hoje está sendo, tá deixando de lado, principalmente na parte da iniciação. Antigamente, quando você entrava numa academia de judô, a primeira coisa que você fazia era aprender o cara a cair. Hoje, quando o cara entra na academia de judô, a primeira coisa que ele aprende é lutar. Então, a gente tem que trabalhar essa parte de queda para lá na frente, né, quando ele estiver mais velho, competindo, ele ter uma noção melhor do corpo dele e aí acabar tendo diminuir um pouco das lesões que ele tem. Se tu for pensar bem, você tem que pensar em prevenção da lesão e não o tratamento depois que ela ocorreu. É uma situação que tanto que em todos os nossos debates aqui, nós pegamos pesado na questão de você evitar a lesão, porque tratar a lesão é muito mecânico depois. Você rompeu um ligamento, você fraturou você tem uma técnica específica para cada lesão. Agora, evitar essa lesão, você deixa a vida útil do atleta muito mais produtiva, né? Sim. E outra coisa, né? Eu acho que o atleta também acaba pecando muito, né, na questão de falar abertamente com o técnico. Às vezes ele teve um dia cansativo, às vezes ele está com problema dentro de casa e simplesmente ele não fala, né? Ele acaba não falando. E quando o atleta chega para falar, né, com o atleta, com o técnico, ele, eu tô cansado, o técnico tem a possibilidade de mudar um treinamento. Às vezes ele vem fadigado o dia todo e você acaba exigindo do atleta numa hora que acaba acontecendo a lesão. Então, às vezes, o atleta falar, hoje eu tô cansado, hoje eu fiz alguma coisa, consegue ajudar nessa questão também de prevenir a lesão, aí que você acaba o treinamento de uma outra forma. Em vez de você queria fazer um trabalho de luta, você vai fazer um trabalho só de come. Ou você queria fazer um trabalho mais pesado, você acaba diminuindo. Então, eu acho que o atleta também peca nessa questão. Além de que, às vezes, né, nós técnicos, e principalmente os mais antigos, né, a gente tinha aquela coisa de machucou um dedo não é nada, machucou não sei o que é nada, dá uma enrolada aí. Enrola isso e que tá tudo bem. Só que, muitas vezes, um dedo machucado faz com que você machuque um ombro. Um ombro machucado faz com que você acabe estourando um joelho lá na frente. Aproveitando essa fala do Honorato, que está falando em trabalho de prevenção, essa semana saiu um material muito interessante
de um garoto. Do trabalho. Isso, um garoto que fez um trabalho da Universidade Federal de Santa Catarina, esse guri também é um eex-atleta de judô. Guri, né? Guri que eu digo. Guri. Norato, desculpa aí, Norato, que pra nós aqui todo mundo é guri agora, sabe? Então, né? Mas é um garoto que fez judô há muito tempo atrás também, já parou, mas ele ainda é um guri, comparado com a gente, ele é um guri. O nome dele é Rafael Conz, ele estuda em Florianópolis, está fazendo um doutorado ali, e tem feito uns trabalhos bem bons, tem publicado também. Eles fizeram um trabalho de alguns exercícios específicos no judô durante o treinamento para prevenir realmente as lesões nas grandes articulações, joelho, ombro. Então tem uma série de exercícios. A gente vai deixar disponível no nosso canal. Primeiro precisa pegar a autorização dele, né? Para ver se ele autoriza. E a gente vai deixar disponível. Até por sinal, a gente tem agora, o chat acho que está aberto, né? Para eventualmente perguntas. Vocês podem fazer as perguntas para aproveitar assim, esse privilégio de ter o Norato junto conosco numa conversa assim tão aberta, né? Então, a ideia nossa é que a gente consiga agora, para vocês que estão em casa escutando, assistindo agora, que joguem para nós as dúvidas, para a gente poder tirar agora. Isso aqui é um jogo... É ao vivo, né? É ao vivo. É ao vivo. Eu acho assim, as pessoas, assim, os integrantes dessa mesa aqui são feios, mas mas a gente tem, assim, legalzinho. Assim, a gente é, digamos assim, bastante interessado em poder escutar, e a vida só pode ser duas coisas, ou você aprende ou você ensina. Então a gente aqui está aprendendo, ensinando o tempo todo. E com o Norato a gente tem que aproveitar todo esse potencial que ele tem de ensinar a gente, né? Porque o Norato meu Deus, é um ícone, né? Um ícone. O Honorato, ele... feio também. Feio. Mas a gente tem basicamente a mesma idade, né? 32 anos, né? Não, deixa pra lá a idade. A gente, em algumas competições, campeonatos brasileiros, a gente se encontrava, né? O Honorato também, ele vem de uma família, né, de judocas. O pai dele arbitrou várias lutas minhas, né? Aliás, eu não lembro de ter perdido. Desculpa. Ó, tá aparecendo algumas perguntas ali já pra gente. Uma pergunta pra ti, Carlos. Olha lá. Carlos Honorato, tem alguma luta nesses campeonatos todos que você participou, você presenciou algum oponente que teve uma lesão no tatame? Você já falou, né? Assim, teve o japonês, mas assim, tem várias situações, né? Assim, teve um caso, até no clube onde eu trabalho, né, de um atleta, na hora que tomou um Beashibarai, um Kurashibarai, na verdade, para ele não cair, ele acabou colocando a mão no chão e acabou quebrando o rádio, né? Então, fora nas competições, né, às vezes a pessoa pegar e aplicar um sodê, principalmente sodê, hoje, ultimamente, esse sodê CO, esse sodê Cure, invertido, e eles não estão dando espaço para a pessoa rodar, então o braço está ficando no chão. Então teve atletas também, até do clube lá, que acabou lesionando o cotovelo, né? Então, assim, no competição de judô sempre tem alguém, por causa assim, de não querer cair, principalmente na parte de não querer cair, né, na defesa, acaba se prejudicando, colocando a mão, colocando um braço, né, para defender e acabar machucando aí, acabando se machucando. Norato, eu acho que nós temos aqui até o vídeo dessa luxação do cotovelo. Com o Yoshida. Do Yoshida. Yoshida, exato. Nós vamos levantar agora aqui o vídeo para a gente poder eventualmente discutir a lesão em específico do Yoshida. Ô Norato, olha aí, ó. Jogos Olímpicos de 2000, Sydney. Olha só, o atleta que está no vídeo, vocês estão vendo pessoalmente agora, e quando ele faz o movimento, o Yoshida, é isso? O Yoshida. Ele cai com uma... Repete, mão azul. O Yoshida, ele tem basicamente uma hiperextensão do membro superior, e essa hiperextensão levando a uma luxação do cotovelo. Olha só, ele apoiou o membro e hiperestendeu o cotovelo. O cotovelo tem movimento de flexão e vai extensão até de menos 10 graus. No caso dele, foi além desses 10 graus e luxou. Olha só, a interposição com certeza existiu, porque foi uma lesão gravíssima do cotovelo.
E é interessante que o Norato não devia ter visto mesmo, porque ele já vai para o outro lado, ó. Ele não consegue ver o atleta, né? O Yoshida machucado. O Norato estava adrenalizado, a gente quando compete, né? A gente quando está competindo, a gente realmente fica adrenalizado e claro que o atleta, o que causou a lesão, digamos assim, ele fica um pouco chateado, mas isso faz parte, o importante é a gente não ter o interesse. O Norato pode falar melhor sobre isso. Realmente, assim, na verdade eu nem vi o golpe, o momento que eu entrei o golpe, foi assim, por isso que eu falo, quando a gente treina muito, acaba treinando muito judô, o golpe você não precisa pensar para soltar o golpe. Foi o que aconteceu, eu soltei o ultimata, não tinha visto como tinha saído e também não vi como ele colocou a mão no chão. Assim, tem muitas coisas que é até engraçado, né? Talvez se ele não tivesse colocado a mão no chão, ele não teria caído de pé. Isso mesmo. Mas como ele colocou a mão no chão, acabou ajudando para ele tomar o impulso ali. Mas você sabe, perceber realmente que na hora que foi da vitória que eu vi o médico entrando e assim, foi uma coisa que foi assustador, porque você viu o cara com o cotovelo fazendo um ar do outro lado, né, saindo da maca, carregando o braço, uma pessoa segurando o braço para fora da maca, que conseguia manter ali, meio que chateia, mas assim, ali no momento a gente tem que pensar nas nossas próximas lutas, porque a gente tem que acabar a competição, aí sim a gente vai lá conversar, ver o que aconteceu, essas coisas todas. Até mesmo porque no judô a gente não faz as coisas por mal, né? A gente tenta aplicar os golpes corretos, certinho ali. Veja só, Norato, esse reflexo de você apoiar a mão para proteger o restante do corpo chama-se de reflexo do paraquedista e é um dos primeiros reflexos que o ser humano, ainda bebê, já tem. Então é uma situação natural em que você vai cair, você apoia a mão para evitar um trauma maior. Então imagine você com o peso que o atleta tem em cima do membro superior, com uma hiperextensão do cotovelo, é uma situação que, no caso ali, não tinha como ser diferente. Hiperestendeu, o cotovelo vai ruxar, né? Não teve como. Mas, querendo ou não, a situação dele acaba a luta, né? Não tem como. Sim, muito difícil. Muito difícil continuar, tratamento. Vamos ver mais perguntas no ar aí, Shueda? Vamos ver o que tem aí, Norato, para a gente responder algumas coisas. Ô, Norato, hoje você está à frente a um trabalho do Clube Paineiras. Como foi a sua adaptação para esse novo estilo de judô, que alguns chamam de judô moderno? Assim, na verdade, a gente não tem nenhuma adaptação. O judô é simples. O que eu tive que me adaptar é o formato, né? Então, de você ter uma equipe multidisciplinar junto com você, né? De você pegar e fazer um trabalho onde tem um cronograma de treinamento, então tal dia tal coisa, fazer essas coisas. Essa foi a minha parte de adaptação aí que acabou passando tudo bem. Agora o judô é simples, chegar lá, falar os atletas fazerem bastante shikomi, fazer bastante nagiai e vão fazer bastante nandori, né? Sem pensar muito em querer competir. Ali é o treino, é fazer isso e é lógico, cada atleta tem a sua particularidade, então é onde que eu falo, né, na questão da prevenção. Se o atleta chega para você e você coloca na sua cabeça que hoje você vai fazer, vamos colocar aí, 15 randores, e o atleta fala assim, hoje eu estou cansado, fiz trabalho físico de força, acabei gastando muito, não consegui dar um descanso do treino físico e o treino de judô, você mudar, em vez de ele fazer uns 15 randores, ele fazer só 5 e fazer um pouco mais de fome, um pouco mais de trabalho técnico, para acabar, né, não se lesionando, que se colocar ele para fazer os 15 randores, com certeza ele vai acabar machucando. Então, judô é simples. Não precisa se preocupar muito, não. Nós temos agora mais algumas perguntas também. Vamos ver na sequência. Vão aparecer na tela para vocês.
Doutor Schroeder, onde o senhor atende atualmente? Posso fazer uma consulta com o doutor? Eu vou deixar nas redes sociais, tem endereço do consultório e, eventualmente, se quiser até ligar no meu WhatsApp, a gente está à disposição, tá? Independente que seja, é fácil acesso aqui. Em Balneário Camboriú, em Joinville, Paris e Nova York ainda não, tá? Não abriu um consultório lá ainda? Ainda não. Não dá ideia. Não dá ideia. Nós temos então aqui, de que forma, uma pergunta para mim, quem foi Edmilson, é isso? Edmilson Martins. De que forma esse atleta chega para ser atendido com uma lesão grave? Urgência, qual é a situação que o atleta tem acesso ao médico? Veja só, quando você tem um campeonato como um estadual, um nacional, o médico está do lado, então o atendimento é na urgência. Mas o que a gente vê na realidade brasileira é que se você não tem, no caso, como vocês viram ali, uma luxação, uma fratura, esse atleta ele acaba demorando um pouco mais para chegar para ti. Então, você tem eventualmente nos casos em que uma lesão não é uma urgência, a demora é pelo sistema próprio de acesso ao médico. Se você tem um clube como o Paineiras, por exemplo, você tem esse acesso lá, né, imediato. Mas o nosso Brasil hoje tem um acesso um pouquinho mais retardado do ponto de vista até de condição até de cirurgia, porque a maior parte dos atletas eles são conveniados do quê? Do Sistema Único de Saúde. Eu tenho até inclusive um caso que a gente eu quero ver se eu consigo mostrar ainda hoje, exatamente isso que aconteceu, uma lesão num treinamento e o menino foi operado 1 ano depois. Pois é. Assim, não pode demorar tanto tempo assim, um ano depois para fazer a cirurgia, não dá. Esse caso levou basicamente 1 ano e é 1 ano perdido, né? E depois mais 1 ano para recuperar a recuperação. Né? É um processo. E a preocupação nossa é que a gente tenha condições hoje em dia de ter esse tipo de encaminhamento facilitado. Nós temos hoje, pelo menos nesse período, agora um parênteses que a pandemia determinou que todas as cirurgias eletivas fossem suspensas. Então imagine quanto que não vai ser atrapalhado a questão de uma vida de um atleta, mesmo que as Olimpíadas já passaram para o ano que vem. Então muita coisa mudou nessa situação devido à questão específica de uma pandemia. E tem uma outra coisa, né, Schroeder, que a gente comentou num outro trabalho que a gente fez, e isso é real, a gente já está vendo no futebol, a incidência de lesão depois que os atletas voltarem por conta dessa parada, né? E no futebol já tiveram 2 rupturas de ligamento cruzado em 3 rodadas do Campeonato Brasileiro. Enfim, então isso também, infelizmente, não vai ser diferente no judô, né? A gente sabe disso. Mais perguntas? Vamos lá? Essa aí é uma das nossas preocupações, né? A volta dos nossos atletas. Quando a gente voltar realmente para o tatame, que puder fazer treinos em duplas, né? Duplas, no mínimo duplas, eles vão voltar com aquele pensamento de querer lutar. Que é onde eles vão, na verdade, não vão poder lutar, porque vão ter perdido o tempo do golpe, o golpe vai estar travado, né? A sua musculatura vai ter ali modificado pelo tempo de estadia sem treino. Então, nossa preocupação maior é essa volta. Vai demorar, pelo menos, eles conseguirem ter um corpo adequado para a competição, pelo menos 6 meses. Veja só, temos uma pergunta aqui do Kleber. Vou deixar até você ler e responder a pergunta, então. Obrigado, Kleber, pela pergunta. Qual a importância do QMI, saber cair, né? O QMI é queda, para quem não sabe, para um atleta de alto rendimento em relação à prevenção de lesão? 100%. Tanto é que os treinamentos, seja ele em alta performance ou não, o Honorato pode dizer, porque ele está dando treino lá no Paineiras, e lá tem até atletas da seleção brasileira, que é o caso do Buzacarini, e outros lá, tem o peso ligeiro lá, que também é da seleção. O Alan, isso. Todo o treinamento, início de treinamento, serve como aquecimento, não é, Honorato? Sim, serve como aquecimento, né, e é o principal, né? Eu acho que até mesmo quando você começa a fazer os ukemis, né, eu falo desde o básico, lá que é só bater o bracinho no chão e tirar o pescoço, né, tirar a cabeça do chão, que muitas crianças esquecem de tirar a cabeça no chão, e ali já demonstra para você defender a cabeça, tirando a cabeça do chão. Faz com que você conheça o seu corpo. Quando você não tem medo de cair,
você fica mais solto e você consegue antecipar o golpe, consegue ter a mobilidade para tirar tirar o golpe do seu oponente do lugar e você acaba defendendo. Então, se você tem medo de cair, a primeira coisa que você faz é ficar com o corpo duro e querer travar. Quando você sabe fazer o kemmer e você não tem medo de cair, você consegue deixar o corpo mais solto e com isso a força do seu adversário. Isso nada mais é do que um treinamento de mecanizando um movimento. É um treinamento neurológico também, é prática, né? Propriocepção. Propriocepção, exatamente. A gente usa muito essa terminologia na fisioterapia e na medicina. Trabalho proprioceptivo, né? Outra pergunta, vamos lá. Doutor, judô pode ser prejudicial para quem tenha hérnia de disco? Eu acho que o que é uma hérnia de disco? Existe entre as vértebras um disco que é um amortecedor das vértebras. Esse disco, como está entre as vértebras, chama de disco intervertebral. O núcleo dele pode eventualmente migrar e comprimir estruturas nervosas que estão no forame. Esse tipo de situação faz com que você tenha o quê? Diminuição pela compressão do nervo, da força e diminuição da sensibilidade, muitas vezes dependendo do nervo que você está comprimido. Atividades físicas com hérnia de disco, elas são basicamente, muitas vezes até impedidas, pela questão de você comprimir mais essa região devido à situação de manipulação das vértebras. No judô, que você tem muitas quedas e rolamentos, você pode prejudicar ainda mais uma coluna com uma hérnia. Só que não esquece que a hérnia é o estágio final de uma degeneração. Se você tiver uma protrusão discal, se você tiver uma inflamação, é diferente de uma hérnia discal. Se você tiver esse tipo de situação e fizer uma boa preparação muscular, e aí a questão da fisioterapia vai fazer o quê? Os paravertebrais, a musculatura toda estabilizando a coluna, você pode participar. Mas a hérnia com sintomatologia, ela vai ter que ser eventualmente bem mapeada para você poder permitir determinados movimentos. Tá? A questão de você ter esse tipo de situação de uma hérnia extrusa, comprimido, vai te diminuir performance. Eu vou ser um pouco mais enfático, tá, Shoeda? No judô, e o Honorato sabe disso, tem algumas terminologias japonesas que a gente segue à risca, e eu trago isso para dentro da fisioterapia, até por ter praticado o judô. Tem um dizer de Jigoro Kano que diz assim: conhecer-se é dominar, se dominar-se é triunfar, né? Eu, como fisioterapeuta, se o paciente meu me procurasse, um paciente já com mais de 30 anos, eu tenho uma hérnia diagnosticada, eu não sugeriria o judô para ele, obviamente que não, né? Mas se já vem de um histórico de atleta e tal, dá para você fazer um trabalho que proteja essa região. Sim. E ele possa seguir dentro do judô, até por ter já um histórico de treinamento. De treinamento... Gesto desportivo. Exatamente. Gesto desportivo no judô, já sabe cair bem, enfim, não vai causar tanto impacto. Agora, para uma pessoa com mais de 30 anos iniciar o judô, eu não recomendaria. Pela questão específica dessa hérnia poder comprimir a medula, e aí a situação em termos piorar muito, né? Eu acho que a gente respondeu bem a pergunta da pessoa. Vamos lá, tem mais uma pergunta? Não. Então, Shoeda, quanto tempo demora um atleta lesionado do joelho para voltar a competir? Agora sim! O primeiro passo para vencer o inimigo é você conhecer o teu inimigo. Lesões de joelho podem ser lesões simples, entorses que tenham lesões, contusões, lesões ligamentares mais sérias. Vamos pensar assim, pensa que tudo pode dar errado. Pega a pior lesão, uma lesão do ligamento cruzado anterior ou posterior. É cirúrgico, você vai fazer todo um preparo, se possível, pré-operatório e ir para a cirurgia. Fez a cirurgia, repousa o ligamento, você tem que ter no dia seguinte já a questão da fisioterapia. Uma lesão ligamentar, sendo feita a reabilitação dentro de um padrão, digamos assim, habitual, em 1 mês e meio o atleta está correndo já. Em torno de 1 mês e meio. Agora, retornar ele ao esporte, ele vai precisar do quê? O reforço muscular, a estrutura toda está já treinada, em torno de 4 meses e meio a 6 meses, se tiver tudo dentro, se ninguém tomar nenhum soro de milho, sabe? Deus, agora eu vou pagar esse preço, eu vou ter que ficar explicando para as pessoas do soro de milho. Soro de milho. Mas tudo bem, deixa para lá. A ideia nossa, assim, se você tiver toda a sequência, em 4 meses e meio a 6 meses, você consegue liberar o atleta por jogo. Respondido? Respondido. Honorato,
Tu já teve alguma lesão no joelho, que seja uma entorse, alguma coisa na tua carreira? Não, a única coisa que eu tive, assim, de lesão, vamos colocar que acabou não me tirando, assim, de competição, nada, foi, assim, um estiramento posterior e adutor. Estiramento. E o estiramento, só para vocês saberem, é uma das lesões que a gente chama de lesões musculoesqueléticas, mais acometida também nos atletas de futebol, em outros atletas. Em outros esportes é a mais comum. É a mais comum. A lesão muscular, por exemplo, e a musculatura pode ser lesionada de diversas maneiras, desde uma contratura até um estiramento, uma lesão grau 3 que a gente chama. Então, cada caso, né? Eu quero até fazer um elogio para o Norato. Eu até acho... Isso que ele é feio, né? Isso que ele é feio. Eu até acho que ele não teve muitas lesões, porque eu tive o prazer de presenciar muitas lutas dele. Pô, ele tinha uma musculatura bem avantajada. Ainda tem, né? E a gente sabe, né, dentro da fisioterapia, que a musculatura ela serve como uma proteção, né? Ela é uma proteção. Então, isso pode ser, né, que justifique o fato dele ter tido poucas lesões, né? Não é isso? Mais perguntas? Vamos lá. O que é gesto desportivo? A gente comentou, né? Então explica o que é gesto desportivo. Gesto desportivo é o seguinte: depois que o atleta está totalmente já a parte clínica dele refeita, aí ele vai para a parte da reabilitação na fisioterapia, com o fisioterapeuta. E o ideal dentro da parte de reabilitação desportiva é o fisioterapeuta em contato com o médico, sempre está passando... Aquela questão da interdisciplinaridade. Exatamente. E para finalizar a parte de treinamento, a gente começa a levar o atleta para o habitat dele. No caso do judô, leva ele para o tatame e a gente começa a refazer todo o processo neurológico dele e dos movimentos que ele faz no judô, com carga, sem carga, movimento, para ele ir recuperando, reprogramando, digamos assim, reprogramando todo o gesto desportivo dele. Então o judô caminha para o lado direito, caminha para o lado esquerdo, faz flexão, coloca um pouco de carga nas costas, para ele ir reaprendendo todo esse processo novamente, e aí a gente vai inserindo ele novamente nos treinamentos até devolver ele para a própria atividade, que no caso é o judô. Fechou. Tá? Eu só queria mostrar um caso rapidamente, aí 2 videozinhos bem rápido, de um atleta que chegou lá na clínica, só para vocês terem uma noção. É um atleta que fez uma lesão bem grave no joelho, a gente está fazendo um trabalho aí de ganho de ADM, que a gente fala, amplitude de movimento. Pela cicatriz, é uma lesão do complexo posterolateral. Exatamente, fez um enxerto ali. Isso, teve que fazer. Foi uma cirurgia bem longa, né? Fez num treinamento, aí já está fazendo um trabalho ganhando um pouquinho de força, né? Esse é um atleta de judô, 18 anos, o nome dele é Rafael, né? Ele está fazendo um trabalhinho para ganho de força. Olha só. Já está num treinamento de marcha, né? Com um pouquinho de carga. Foi esse que você falou que tinha a lesão do neofibular? Sim. Percebo que ele não consegue elevar o pé, isso chama-se de dorsiflexão, pela questão nervosa. Exatamente. Então a gente está trabalhando, observa já o agachamento dele, ADM completa. Perfeito. Tá? Ele está com 3 meses de pós-cirúrgico aí, só não começou a fazer o trabalho de gesto desportivo ainda, porque ele está com essa dificuldade ainda do nervo. Olha só, a lesão do complexo posterolateral, ela lesiona um fibular comum. Exatamente. Que é o que vai dar esse tipo de insuficiência muscular. Exatamente. Nós tivemos hoje o privilégio de ter aqui um atleta olímpico, vice-campeão mundial numa Olimpíada, que foi honorado. Eu só posso, sim, me sentir privilegiado de ter esse ícone junto conosco. Então, primeiro, agradecer quem está nos escutando e, em especial agora, agradecer a presença do Honorato. Muito obrigado, Honorato. Eu que agradeço, doutor Chueda, Paulinho, pelo convite, poder estar aí falando com vocês um pouquinho. Espero poder ter ajudado aí e ter conseguido responder as perguntas aí que me fizeram.
Muito obrigado. Eu que agradeço também, Honorato, pela disponibilidade, cara. Tu é um cara do bem, cara, mora no meu coração, né? Consequentemente também, eu tenho certeza que o Chueda também tem esse sentimento. Tu atendeu a gente já assim, na hora, assim que a gente fez o convite. E eu acho que o nosso objetivo dentro da fisioterapia, dentro da medicina e dentro do esporte, é poder levar para as pessoas as informações verdadeiras, as corretas, como tem que ser feito mesmo, Chueda. Eu que agradeço também a participação, o convite que você me fez e a participação que a gente teve aqui hoje. E eu quero renovar o convite a todos que estão escutando agora, principalmente você que está assistindo a gente agora, que participe do YouTube, do Face, do Instagram, que eventualmente a gente consiga fazer uma campanha que a gente valorize o esporte, valorize quem trata do esporte, o esportista mesmo. Então, se gostaram do tema, dá um gostei, envie sugestões. A gente aguarda vocês na próxima edição do Traumas no Esporte. E lembrando que a gente tem um canal no YouTube, né, Chueda? É verdade. Pode visitar lá, se inscreva, receba as nossas orientações que a gente volta e meia posta lá, né? Meu canal no YouTube é Aprendendo com o Paulinho e agora Dr. Chueda. A gente tem feito uns trabalhos bem legais, uns vídeos que falam de lesão. A gente tem um projetinho de traumas no esporte. Do esporte, exatamente. Muito legal. Turma, muito obrigado. Um abraço.